Boa noite a todos. Iremos dar início à apresentação do nosso trabalho com o tema Endogamia em bovinos. O nosso grupo é composto por Elide Caroline, Jailze Lima, Heloíse Alíria, Hanna Moraes, Maria Eduarda Nascimento, Gabriela Carneiro, Vanessa Gonçalves, Juliane Stephanie, Hanna Oliveira e Emily Neves. Para começar, eu irei dar um breve conceito sobre o que é endogamia ou consanguinidade. É o método de acasalamento que consiste na união entre indivíduos aparentados, que são geneticamente semelhantes. Quando os pais de um animal possuem um ou mais ancestrais comuns, quando eles são parentes, nós dizemos que esse animal é consanguíneo ou endogâmico. O resultado desse acasalamento é o aumento da homozigose. O tema do nosso artigo é depressão por endogamia. Eu vou dar também um breve conceito sobre o que vai ser a depressão por endogamia. Ela é caracterizada por cruzamento entre indivíduos geneticamente parecidos, com graus de consanguinidade, mas que apresentam efeitos depressivos na produtividade desse rebanho. Esse fator pode ocorrer devido à pouca opção de indivíduos na população, o que leva ao acasalamento entre parentes ou de maneira artificial para se obter propositalmente animais mais uniformes. Muitas vezes não há defeitos fenotípicos em rebanhos que mantêm a endogamia, mas a produção e reprodução desses rebanhos são afetadas. E é sim possível controlar esse rebanho para o aumento da heterose por meio do melhoramento genético e seleção de um reprodutor adequado, dessa maneira aumentando o ganho genético. São possíveis de serem identificados os impactos da endogamia que vem gerando perdas econômicas no gado de corte. Seus efeitos adversos sobre o crescimento dos animais, do nascimento até a maturidade, são visualizados por um decréscimo de peso nos endogâmicos. Existem, no entanto, técnicas reprodutivas que podem ser utilizadas com o objetivo de aumentar a taxa de ganho genético do rebanho. Como, por exemplo, temos a inseminação artificial, que tem potencial de disseminar material genético superior, porém, no entanto, a escolha dos reprodutores deve ser controlada para que seu uso não comprometa a variabilidade genética, tendo em vista o modismo do sêmen de determinados reprodutores, os quais, com uso prolongado ou a utilização dos filhos do mesmo rebanho, irão gerar os efeitos negativos da endogamia. Hoje, os produtores parecem estar mais atentos aos efeitos da endogamia, principalmente devido à disseminação dos programas de seleção e das técnicas reprodutivas, com destaque à inseminação artificial, que permite o uso em larga escala do material genético de um reprodutor. O fato é que o uso do material genético, oriundo de alguns poucos animais, destaque dos programas de seleções e exposições de raça, tende a gerar maior grau de relacionamento parentesco entre a população dos rebanhos. A atividade pecuária vem aperfeiçoando os índices de produção, tendo o objetivo de maiores resultados econômicos. As grandes taxas de endogamia presentes nos rebanhos estão comprometendo a produção dos mesmos. Grandes taxas de genes em homozigose permitem a manifestação de anomalias que somente se manifestam em homozigose recessiva. A implantação de biotecnologias reprodutivas, que tem um potencial de gerar um melhoramento genético, como a inseminação artificial, a transferência de embrião e a fertilização in vitro, também pode elevar as taxas de endogamia em sua má utilização. Através dessas técnicas é possível que se tenha um elevado número de descendentes que um único reprodutor, como no caso a inseminação artificial, ou até mesmo de vacas pela transferência de embrião e a fertilização in vitro. Um exemplo desse cenário são os dados publicados por Faria em 2001 sobre os tamanhos efetivos na população da raça Nelore, mostrando que de 1994 a 1998, apenas 10 touros foram pais de 19,3% dos animais Nelores nascidos no Brasil.
Baseando-se na literatura, pode-se dizer grosseiramente que a cada 10% do coeficiente de endogamia há depressão de 2 a 7% nas características de vigor produtivas e reprodutivas. O melhoramento genético é de grande relevância quando se pretende aumentar a heterose, com efeitos cumulativos. Quando o criador melhora geneticamente seus animais, o aumento da produtividade é permanente. A endogâmia também é conhecida por consanguinidade, que é o resultado do acasalamento entre indivíduos mais aparentados entre si que a média de uma população. A endogâmia é capaz de alterar a constituição genética de uma população através do aumento da homozigose e a diminuição da heterozigose. É importante lembrar que os genes recessivos associados à enfermidade se manifestam em homozigose. Portanto, a endogâmia não cria doenças genéticas no rebanho. Contudo, a maior homozigose permite ou aumenta a chance de doenças que se manifestam em homozigose serem observadas com maior frequência. De fato, a consequência mais evidente e talvez mais relevante da endogâmia seja a redução do valor fenotípico médio dos animais. O coeficiente de endogamia representam as chances de dois alelos que ocupam o mesmo loco serem idênticos por descendência, sendo assim cópias da mesma origem em gerações anteriores. Já a endogamia exclui dos rebanhos a variabilidade gênica pelo aumento da homozigose. As características produtivas apresentam relação desfavorável com o aumento dos coeficientes de endogamia. Os caracteres mais afetados pela endogamia nos relatos de Paiva, que são de 2010, são também aqueles que apresentam valores de heterose mais elevados e tendem a ter normalmente uma herdabilidade baixa. Considerando que a heterose, elas são vantagens obtidas através do cruzamento de linhagens ou raças, o coeficiente de endogamia representa um aumento em porcento dos pares de alelos em homozigose em um indivíduo endogâmico, em relação à medida da população. Esse processo permitia fixar no rebanho características desejáveis. No entanto, a má utilização gerou produções e populações bovinas com características genéticas muito similares e genes recessivos inconvenientes permaneceram. A endogamia foi utilizada juntamente com a seleção para servir de base na fixação das características melhoradoras nas raças. Estudos vêm sendo realizados e conduzidos através das informações e análises obtidas em grandes criatórios do Brasil e de outros países. A utilização de métodos estatísticos possibilitou o entendimento dos efeitos endogâmicos, onde vários trabalhos vêm sendo conduzidos buscando identificar os efeitos da endogamia ligados principalmente ao aparecimento de características indesejáveis. Segundo estudos, a endogamia foi utilizada inicialmente como ferramenta para a formação de raças puras no século XVIII, através de técnicas genéticas preconizadas por Becquerel, que viveu entre 1725 a 1795, com a formação de linhagens homozigotas, obtendo grande sucesso na época. Porém, era necessária a utilização de uma forte pressão de seleção contra animais indesejáveis e defeituosos. O uso da endogamia pode ser utilizado para verificar a presença de uma característica indesejável, e também pode ser utilizada para desenvolver linhagens para serem utilizadas nos cruzamentos, ou utilizar animais com elevado grau de relacionamento, concentrando características em indivíduos geneticamente superiores, em linha reta no pedigree, mas em baixo nível de endogamia. Resultado e discussão sobre depressão endogâmica em bovinos. Bem, a gente sabe que as informações encontradas nas referências para elaborar esse artigo pode-se visualizar a atual redução no número de genes ou alelos ocupando o mesmo bloco, digamos assim, e por consequência gerando uma endogamia. Bem, alguns estudos apontaram que as problemáticas da depressão endogâmica existem. Elas foram discutidas em métodos,
para evitar essa situação e práticas que vão trazer resultados positivos na produtividade dos animais. Sabemos que a inseminação artificial, onde nas centrais das coleta e distribuição do sêmen testem reprodutores e elas imprimem valores zootécnicos, considerando esses animais como geneticamente superiores, e com isso vai distribuindo cada vez mais o material genético, sem o efetivo controle da progênie, pode estar potencializando a endogamia. O nível de endogamia pode ser medido, e planejamento estratégico de acasalamento eles devem ser propostos a fim de diminuir a endogamia. A medida da endogamia, que é o coeficiente de endogamia, ela não pode superar a 12%, sob pena de comprometer aspectos produtivos e reprodutivos do rebanho. Paiva, para ele era importante o uso de programas computacionais de acasalamento dirigido. As melhores combinações gênicas devem ser traçadas utilizando-se dos cruzamentos entre raças ou entre linhagens para que se possam obter melhores desempenhos, evitando assim a endogamia. Assim, conclui-se que a endogamia gera a fixação de características devido à homozigose, mas a criação de indivíduos com as características desejadas pode ser realizada pela introdução de animais melhoradores, que promovam, através da heterose e de cruzamentos planejados, o nascimento de uma prole com as características almejadas, sem que haja necessidade da prática de endogamia e manutenção da homozigose.